aí, né? Aquele problema que deu do meu microfone na semana passada, gente, repetiu depois numa outra aula comigo à noite, depois não teve mais nada. Não sei o que foi, não. Que Mas doideira. a gravação deu certo, né, no final das contas. Estou abrindo aqui o arquivo, tá? De endócrino. Vocês já estão fazendo matrícula do semestre que vem? Já abriu para vocês ou ainda não? Que eu saiba ainda não. Acho que é um pouquinho mais para frente. Olha só, para o semestre que vem, gente, eu estou abrindo o edital de monitoria, deve sair por agora, tá? Aí vai ficar uma vaga para Morfo 1 e uma vaga para Morfo 2, porque vários alunos que são monitores atualmente estão renovando. Então, quem quiser participar, para vir fazer parte da nossa equipe junto conosco, fique atento aí. Deixa eu abrir aqui os slides. Quando que vai sair edital pra gente fazer a inscrição? Deve sair essa semana o edital, tá? Eu já enviei lá da minha matéria. A gente tinha um prazo até, acho que hoje ou amanhã, não sei, para mandar. E assim que a gente encaminhar, eles fecham o número de vagas, né? E liberam o edital unificado. Então fiquem atentos aí, né? Eu não sei se eles liberam por e-mail para vocês ou se vocês precisam ir no PUC Carreiras para poder ver o edital. Mas geralmente manda por e-mail, não manda? No PUC e-mail? Normalmente é pelo e-mail. É só ficar atento, deve sair essa semana. Na minha disciplina, a gente não precisa preocupar com relação à questão de disponibilidade, porque a nossa monitoria vai acontecer toda remota, tá? Não vai ter presencial, não. Veja se compartilhou com vocês aí os slides. Engasgado. Os slides de endócrino. Ainda não. Não? Agora apareceu. A dúvida que eu tinha, Fernanda, era na parte de adenohipófise, na visualização. Mas acho que a gente consegue fazer na atividade histológica. Tá. Então vamos lá. Ficou faltando a gente falar então aqui da parte de sistema endócrino. Especificamente da adrenal, né? Então a gente chegou a comentar que tem uma cápsula de tecido conjuntivo e que abaixo da cápsula de tecido conjuntivo, internamente, a gente tem a glândula, que ela é subdividida nessas duas regiões, na região cortical e na região medular. Eu acho que aquele dia eu acabei não comentando com vocês que a origem dessas duas porções é diferente, né? Então, a gente também nessa glândula, como na adrenal, como na hipófise, como na tireoide, a gente vai ter origem dupla. Na adrenal, o que acontece é que a parte cortical, ela surge do mesodermo.
Não sei se vocês se lembram que o mesodermo embrionário, ele forma, no meio dele, a gente tem morte de algumas células e ele tem uma área que sofre cavitação e origina o celoma embrionário. E que o mesodermo que fica colado no celoma, revestindo internamente o celoma embrionário, forma tecido epitelial. E uma das coisas que ele forma é exatamente a adrenal, né? A cortical da adrenal, tá? E já a região medular é por migração de células da crista neural. Então, a gente fala de uma origem dupla, porque a cortical surge do mesodermo e a medular surge do ectoderma embrionário, que com a neurulação se diferencia em neuroectoderma e ectoderma de revestimento. E o neuroectoderma, não sei se vocês se lembram dessa parte toda da embriologia, ele dobra, faz uma invaginação para formar tubo neural e cristas neurais. As cristas neurais são células que sofrem um processo de migração e um dos lugares que ela vem ocupar é exatamente a medular da cortical, tá? Por isso, muita gente fala que a medular da cortical é uma glândula formada por neurônios do sistema nervoso periférico, né? Por ser formada por neuroectoderma, tá? Mas a gente classifica dentro da classificação convencional de glândula. E aí, o que a gente tem? A parte cortical, ela se subdivide em zona ou região glomerulosa ou glomerular, fasciculada e reticular, né? Essas três áreas aqui. Histologicamente, a gente consegue diferenciá-las basicamente pelo formato da célula e pela zona fasciculada, que o principal tipo celular que aparece aí até acaba recebendo um nome bem marcante, né? Que são os espongiócitos, tá? Então, as células da zona fasciculada, que é essa do meio, que são os chamados espongiócitos, vão ser responsáveis pela liberação do cortisol, essa principal área, né? E aí ela vai adquirir um aspecto muito claro, mais claro do que a zona glomerulosa e a zona reticular, tá? Exatamente porque o volume de secreção é grande, né? Produzida para ser liberada e é no modelo lipídico. É uma secreção lipídica, né? O cortisol é um hormônio lipídico, esteroide, né? E aí ele dá para essa célula esse aspecto, ele traz para essa célula esse aspecto de esponja mesmo, de como se fosse cheio de buracos, e por isso fica mais claro. Então a zona fasciculada e a zona reticular costumam aparecer mais coradas, tá? Do que a fasciculada. Então a fasciculada é fácil de ser identificada por apresentar essa coloração mais clara aí. Tá? E a glomerular ou glomerulose colada na cápsula de fácil visualização, é onde os cordões estão fazendo as curvas. As células aqui na zona fascicular ficam aumentadas de tamanho, né? O que cada parte está produzindo? A maior parte da glândula é a fasciculada, depois em seguida vem a glomerular ou glomerulose e em terceiro lugar a zona reticular, né? Não é o que está mostrando aqui nesse desenho pelo plano de corte.
certo? O que cada parte secreta, né? O que a gente encontra em cada uma dessas porções. Então, o principal é o único tipo de célula piramidal, variando aí de piramidal a colunar, né? Piramidal e colunar, ela pode estar um pouco mais cúbica ou mais piramidal mesmo, prismática, e ela vai ter o papel de produzir o que a gente chama dos mineralocorticoides. E o principal hormônio produzido por essa área é a aldosterona, né? Depois lá na fisiologia vocês vão entender o papel da aldosterona, mas a gente já sabe que no final das contas ele quer controlar percentual de sódio, de potássio, de água que fica no nosso organismo e em função disso ele vai participar de controle de pressão, né? Tá? Age lá nos túbulos renais, por exemplo, na altura de glândulas salivares, glândulas sudoríparas, tá certo? Não dá para diferenciar mais do que um tipo de célula aqui. A zona fasciculada, que é a maior, que tem os espongiócitos, né? Eles são células bastante poliédricas, né? E com as gotas de gordura aí dentro deles, muitas gotículas de lipídio, que a produção é muito intensa mesmo. São os chamados glicocorticoides, que vão ser liberados nessa região. E o cortisol é o mais citado, é o mais estudado, é o mais comum. Vocês vão estudar depois, lá na fisiologia, papel desse hormônio, né? Mas a gente sabe que ele está diretamente relacionado com o metabolismo de carboidratos, de proteína, de lipídio, e que também esse hormônio cortisol, na corrente sanguínea, ele inibe um pouco a nossa resposta imune, né? E a glândula como um todo, ela tem um controle tanto nervoso quanto endócrino. E o controle nervoso, ele é muito impactante nessa glândula. Então, quando a gente está sob estresse, a gente vai liberar uma quantidade de cortisol mais elevada e, consequentemente, a gente bagunça bastante a nossa resposta imune, tá? E depois a gente tem aqui a zona reticular ou reticulada lá da adrenal, né? É muito, é uma formação de rede mesmo, que essas células, essa trama acaba desenvolvendo aí, né? E elas são bem menores, as células da zona reticulada, tá? E envolvidas com a produção de andrógenos, né? E aqui no meio, teoricamente, muitos livros de histologia já trazem a ideia de duas glândulas distintas, né? A gente sabe que tem a medular, cuja origem é lá da crista neural mesmo, tá? Um tipo de célula, e esse tipo de célula está diretamente envolvido com a produção de catecolaminas, né? Basicamente, a epinefrina e norepinefrina, vocês vão estudar lá na fisiologia depois o papel delas, né? Tá certo? Tem fibra reticular sustentando o órgão como um todo aí, tá, gente? Na medular, mais fácil de perceber ainda, porque como é uma massa muito intrincada de células, fica mais fácil a gente detectar essa ideia das fibras reticulares, tá? Então, o adrenal é isso, né? A gente não tem tipos celulares muito distintos por área, mas a gente tem tipos celulares específicos em cada uma das áreas, tá? Aqui que pega o todo, né, que a gente consegue perceber a diferença da cortical e da medular. Depois lá na anatomia, vocês vão estudar a vascularização disso aqui, né? Vão conseguir entender na fisiologia. Então, tem vaso sanguíneo na cápsula, vaso sanguíneo que invade a cortical e ramifica, vaso sanguíneo que atravessa a radical, atravessa a cortical e vem ramificar apenas aqui na medular.
Então, isso depois vocês conseguem entender para compreender direto o fluxo desses hormônios para ser distribuído no nosso organismo como um todo. E aí vocês vão associando o conteúdo. Aqui na nossa morfologia, que é microscópica, a gente fica só com essa diferenciação das zonas ou faixas, né, da cortical e linka com o hormônio, porque no final das contas a célula é única em cada uma das áreas, tá? Dúvida? Alguma Fernanda, dúvida pendente aí? Diga. qual que é o hormônio produzido pela zona glomerulosa? Pela zona glomerulosa, é principalmente a aldosterona, né? São os Obrigada. mineralocorticoides, tá? No final das contas, eles estão controlando o percentual que a gente tem de sódio, potássio e água no corpo, certo? Então, vão atuar basicamente nos túbulos renais, no estômago, nas glândulas sudoríparas, nas glândulas salivares, certo? Porque aí ele consegue fazer esse controle, né? E no final das contas, o que acontece? Faz-se, a partir desse controle da concentração de sódio, potássio e água, a gente controla a pressão, né? Então ele tem um papel importante aí. Mas vocês vão ver isso com detalhamento, a fisiologia disso lá, né, gente? Na fisiologia mesmo. Aqui é só citando mesmo, como a gente fez nas outros conteúdos aí. Dúvida? Não? Não. Então vamos passar para a atividade de identificação. Só ficou faltando a gente falar de adrenal, não foi? Porque pâncreas, que eu também tinha falado que tinha ficado faltando, a gente já viu na aula de digestório, né? Então, no final das contas, não estava faltando e a gente, no final, chegou a comentar isso. Então, ó, vamos pegar aqui essa questão 1. Cortes histológicos comparativos entre intestino delgado e intestino grosso, indicando as principais diferenças visíveis na lâmina. Vocês conseguiram alguma imagem aí? Boa? Eu vou parar de compartilhar aqui, vou deixar essa atividade aberta para a gente ir buscando as outras questões. Quem fez? Quem tem imagem aí para mostrar? Eu tenho aqui. Pode compartilhar? Claro. Já apareceu? Desceu. Vou fechar meu microfone aqui, tá? Só para não dar... Tá. Então, essa é de intestino grosso. Eu vou aumentar aqui. Aumenta aí também, né? Quando aumenta. Beleza. E aqui embaixo, eu peguei essa de intestino delgado e uma outra que tá melhor ainda. Que aqui mostra bem as velocidades. As células caliciformes. Aqui, ó, essa tá bem boa. Essa de intestino delgado. Aí as principais diferenças aqui, eu notei foi na disposição, né, das velocidades. E no grosso aparece ele aqui. Aqui é plano de corte por estar tudo redondinho, né? São várias células caliciformes aqui.
É isso, quer comentar? Só, deixa eu só mostrar aqui. Só mostra aqui o intestino grosso. Um pouquinho mais do outro. Aqui, ó. Se tivesse, não tem vilosidade no intestino grosso, né? Então, o que a gente tem é a superfície epitelial invaginando para formar essas glândulas, certo? Então, deixa eu te pedir o controle. Conseguiu? Ah, aqui, ó. Então, a superfície epitelial é aqui. E o epitélio de revestimento faz invaginações. Assim, ele dobra invaginando. Não apresenta as vilosidades que seriam evaginações da mucosa. Só tem glândula na lâmina própria, que são, na verdade, essas invaginações, lotadas de células caliciformes, que a secreção dessa glândula é exatamente o muco, para proteger a superfície epitelial, tá? Agora, sobe aí para o intestino delgado. Pode deixar primeiro essa visão aqui, depois a gente vai lá na outra. Então, olha o que tem aqui, ó. Aqui a superfície epitelial está nessa altura. Além da gente ter as glândulas do mesmo jeito que tem lá no intestino grosso, a mucosa aqui também faz evaginação e dá origem a essas vilosidades intestinais. Aqui está muito bom de enxergar. Na outra imagem que você mostrou, que está mais para baixo, também dá para ver aqui, ó, as vilosidades intestinais e daqui para baixo as glândulas na lâmina própria, certo? Nessas glândulas também tem célula caliciforme, só que a quantidade é menor. Eu não preciso da mesma quantidade de muco que eu preciso no intestino grosso. Então, eu vou ter uma quantidade menor de células caliciformes. Perfeito. Deixa eu ver se o seu corte... Aqui tá dando pra gente ver no intestino delgado direitinho as duas camadas musculares, né? Aqui, ó, camada central e a camada mais periférica. Volta lá no intestino grosso, deixa eu ver se no seu corte tá dando pra ver. Mas o plano de corte não dá essa ideia pra gente, não. Porque no intestino grosso, não sei se vocês lembram lá da anatomia, tem a formação das tênias. Então, muitas vezes a gente vem enxergar a camada muscular mais externa em grupos celulares. Não sei se vocês chegaram a ver intestino na anatomia. Vimos. Lembram das tênias musculares? Sim. Então, quando a gente vai para o corte histológico, elas aparecem como grupos celulares e não uma camada espalhada em volta do intestino todo. Mas aí no seu corte não dá para ver, tá? Não é isso que vai trazer a diferenciação para a gente, mas quando a gente enxerga isso, vale a pena chamar a atenção, tá? Ok, aqui, ó, parece que tá num plano diferente dessa área muscular. Sim, só que a gente não consegue ter a ideia da tênia aí, que ela é a mais periférica. Aqui a gente não consegue. Pode ser que isso seja a área periférica e no corte ficou arrebentado. E isso aqui seja um pedaço da tênia, mas não dá pra gente ter certeza, tá vendo? Porque se essa for externa, e aí é isso que a gente vai enxergar. Mas aqui tá colado, ó. Ela tá perto do conjuntivo, então teoricamente deveria ser interna, só que tá arrebentado, tá vendo? Então a gente não consegue ter essa visão. Acho que aqui vai chamar a atenção do nódulo, né? Do sistema imune, que pode aparecer tanto no delgado quanto no grosso, tá? Se a gente tiver numa área de intestino delgado, que é o ilho, podemos ver inclusive a placa de Pareto, né? Se visualizarmos a placa de Pareto, a gente consegue ter certeza que está no ilho. Deixa eu falar diferente, que eu acho que fica melhor.
Mais alguém para projetar? Obrigada, Isabela. Nada. Mais alguém para projetar essas diferenças? Encontraram maneiras distintas? Não? Então vamos lá na segunda questão. Busque um corte histológico de esôfago e indique as principais características visíveis que garantem a classificação do órgão. Como é que a gente vai ver um corte e vai ter certeza que aquele corte que a gente está enxergando é um corte de esôfago? Quem quer compartilhar aí para mostrar para a gente? Posso compartilhar também, se ninguém se prontificar aí. Vamos ver se alguém aparece na tela. Você compartilha, senão cadê? Conseguiram, não? Então compartilha com a gente. Tá? Nessa, eu fiquei com dúvida da identificação das camadas da mucosa para diferenciar da submucosa, da muscular e da serosa adventícia. Aumenta aí um pouquinho para eu poder enxergar. Achei que tá muito pequenininho. Eu não dou conta de... Aí, agora tá bom. Tá? Aí eu tentei identificar aqui o epitélio, que no aumento deu para ver que é estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Certinho. Aqui é a lâmina própria, o conjuntivo. Tem um pedacinho aqui a mais. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó, certinho o epitélio. A lâmina própria vai desde o epitélio até aqui, ó. Você consegue enxergar que esse tecido aqui tá mais rosa forte? Aham. É a muscular? Muscular da mucosa. Ah, tá. Uhum. Porque no esôfago muscular da mucosa, ao invés dela ter esse padrão de disposição, as fibras musculares têm esse padrão de disposição. Então, quando a gente corta, a gente enxerga grupinhos de células, feixes de células. A gente não enxerga a camada percorrendo o limite todo, tá? Mas toda essa área aqui é muscular da mucosa, essa mais forte. Tá certinho? E depois, o que mais? Aí eu coloquei como sendo as glândulas esofágicas, que são secretoras de muco, por isso essa coloração. Mas elas estão em qual camada? Elas estão na submucosa. Isso. Então aí é a submucosa com glândulas. Uhum. Porque isso é que uma das diferenças, por exemplo, do estômago, que a gente não vai ter glândula na submucosa, a gente vai ter glândula na lâmina própria. Lá no duodeno, a gente vai ter glândula, além da lâmina própria, na submucosa. Entendeu? Então isso ajuda bem. Entendi. E ele não tem, nunca vai ter a glândula na mucosa? Não, não tem. Ele Beleza. não possui glândulas na lâmina própria, na mucosa, só na submucosa. Então, os adenômeros vão estar sempre depois da muscular da mucosa. E aqui eu coloquei como sendo as camadas musculares. 2 camadas, certinho. Isso.
E por fora? Aqui é a porção adventícia? Adventícia, porque o É. esôfago está fora da cavidade abdominal, né? Então ele não tem serosa. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui só para poder ver o que eu perguntei mesmo. Indique as características visíveis que garantem a classificação do órgão. Então deixa eu só reforçar aqui. Nós vamos saber que isso aqui é esôfago, por quê? Como é que a gente vai ter certeza que é esôfago? Então tem de cara 4 características que a gente consegue perceber marcantes. Um é o tipo de epitélio, que como o alimento passa aí, que acabou de ser mastigado simplesmente, ele traz muito atrito para a superfície. Então o epitélio precisa ser espesso. Não pode ser o epitélio semelhante ao do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, que é o epitélio delicado, tá? Só que a cavidade oral também tem esse epitélio. Como é que eu vou saber que não é cavidade oral? Porque tem muscular da mucosa, então eu já estou no tubo digestório, né? E ter muscular da mucosa não é vantagem, porque o tubo digestório inteiro tem, mas com esse epitélio e com as glândulas na submucosa, eu fecho a classificação do esôfago. E a gente ainda poderia falar que aqui está dando para ver, a ampliação está pequena, mas dá para a gente perceber que o músculo aí da camada muscular desse pedaço que a Isabela mostrou é estriado esquelético. Então, mais uma característica que garante para a gente que estamos no esôfago, inclusive no terço superior do esôfago. Precisaria de aumentar, né? Para ver que o músculo é estriado esquelético, mas está dando para ver. Ok? Ok. Deixa eu ver a outra pergunta qual que é. É a que você tem dúvida, né? Apresente um corte histológico da parte distal da adenipófise e indique as células visualizadas. Então, mostra lá. Vai ser você ou outro aluno? Ajuda a Isabela aí, né, gente? Cadê? O que você encontrou de célula da adenipófise? Da Eu parte peguei distal. essa lâmina, eu vou aumentar aqui. Só ver qual foi a outra. Aqui, tá melhor. Tem as células que se coram, né? E as que não se coram. Aí, dentre as que se coram, a que fica mais roxinha, é a que fica mais rosinha. Que uma é acidófila, a outra é basófila. E todas essas que não se coram são essas partes aqui mesmo, né? Tá. As branquinhas. Dá pra ver aqui também, ó. Aqui, ó. Ah, tá, sim. Né? São cinzas. São as cromófobas. Uhum. São essas três que a gente está vendo, né? Eu só Aqui. reforçando aquela ideia de que a gente não tem certeza que a cromófoba é um tipo diferente de célula, né? Muitos Uhum. autores consideram cromófilas que acabaram de secretar, tá? Aí você tá vendo um pedaço da adenipófise, a parte distal, um pedaço da porção intermediária, que é essa parte aqui, e aqui pegou um pedacinho da neuripófise. Na pergunta eu pedi para colocar tudo ou só adeno? Só adeno, né? Só Mas aí o adendo. corte que você pegou tem os dois, não tem problema. Aí você ampliou essa área aqui, né? Isso. Dúvida? A dúvida que eu fiquei é na visualização da parte tuberal. Acho que não tem aqui, né? Não, não tem. Nesse. Ah, tá. Lembra que a parte tuberal é como se fosse aquela mãozinha que está abraçando o fundíbulo da neuripófise? Sim. Se você está cortando, então aqui, ó, parte nervosa
infundíbulo da neurohipófise e a adenopófise está aqui com a parte tuberal abraçando. Você fez um corte nesse plano, nessa altura aqui, ó. Então, você tá. da adenopófise, a parte intermédia e um pedaço da neurohipófise. Mas nesse plano de corte, você não consegue ver os dois ao mesmo tempo. Só se você fizesse um corte nesse plano, que não é o caso aí das filmagens. Entendi. Tá? O que mais, gente? Dúvida? Mais alguém aí para mostrar uma lâmina diferente? Tá dando para ver diferente? Mais coisa ou menos coisa, né? E a última é muito fácil, né? Eu pedi para localizar um corte histológico de tireoide e paratireoide na mesma lâmina e indicar as diferenças observadas que levam à classificação distinta dos dois órgãos. Quem que vai compartilhar? Vocês não fizeram, não, gente? O Juan falou que fez, mas ele está sem microfone. Eu fiz, eu só não sei como é que eu posso compartilhar. Luciana, aqui em cima, do lado da setinha onde você aperta para sair da reunião, tem uma setinha para cima, clica nela, aí você compartilha a sua imagem. Tá. Só um minutinho. Vocês já fizeram o portfólio? Eu já fiz. Eu uso para estudar. Eu acabo sempre fazendo antes. Eu abri a tarefa lá do quadro. Sim, Abri, né? Eu escrevi aqui que tinha que conferir. abriu sim. Então tá. Conseguiu, Luciana? Vocês estão tranquilos com a prova de novo? Semana que vem que vocês estão apertados, né? Passou essa prova nossa para essa semana por conta disso, não foi? Foi. Semana que vem tem a primeira prova de anatomia prática. Então é por isso que vocês estão comigo. Ai, Fernanda, desculpa, deu algum probleminha aqui que eu não tô conseguindo compartilhar. Não? Vou abrir meu microscópio aqui, porque se precisar eu também tenho uma imagem. Desculpa, tá? Sem problema. Não foi mesmo ou não tá indo ainda? Tá tentando? Posso colocar aqui, Fernanda. Pode. Fernanda, Oi. se quiser eu também posso tentar aqui. É a última, né? A última imagem? Vou tentar aqui. Sim. Ótimo.
Peraí. Sem problema. Fernanda, eu sou muito ruim, né? Eu não tô achando. Na hora que Desculpa. você compartilha sua tela lá, que aí você abre o documento e aparece pra gente. Ah, tá. Foi? Tá abrindo, vamos ver qual que é. Por enquanto ainda não abriu não, mas tá indo. Aqui foi. Aqui abriu. Foi? No meu não abriu. Ah, agora sim aqui no meu. Agora foi? Ah, que bom. Desculpa. Tá dando pra ver? Agora eu tô me vendo só. Agora sim. Ótima imagem. Mostra pra gente aí. Seu microfone tá fechado lá. Se você quiser falar, pode falar. Então me autoriza aí a... Foi? Foi. Vocês estão enxergando meu mouse? Não, aqui não. Eu tô enxergando. Agora sim. Então vamos lá. Então aqui, ó. Essa aqui é a paratireoide, né? Peraí que tá com delay, gente. Essa roxa aqui. Sim. Aqui é tudo a paratireoide. Certo? Endócrina cordonal. E essa parte rosa aqui fora, cheia de bola rosa, é a tireoide. Endócrina folicular. Qual que é a diferença das duas? A diferença é basicamente a disposição das células. Como que as células aparecem dispostas, distribuídas, formando essas glândulas, tá? Na folicular, as células estão distribuídas, formando essas estruturas esféricas, que são chamadas de folículos ou vesículas, preenchidas pelo pré-hormônio, ou coloide, no caso da tireoide. E na paratireoide, que é a mais arroxeada, a gente tem as células distribuídas formando cordões irregulares, que também podem ser chamados de massa. Então, essa massa de células arroxeadas aí, certo? O que mais?
Pronto. Agora para de compartilhar lá no cantinho. Lá. Mais alguém quer mostrar? Olha aqui, a do nosso microscópio lá da PUC é essa aqui, ó. Tá clarinha, né? Mas tá dando para ver direitinho, olha lá. Tireoide e paratireoide. Se a gente ampliar aqui, ó, a gente vai ver exatamente isso que a gente acabou de comentar, ó. Na tireoide, as células distribuídas formando vesículas ou folículos. E aqui a paratireoide, como um cordão irregular de células, sem a presença do coloide. Aqui no maior aumento, uma área da tireoide. Quanto mais bolinha branca dessa aqui, gente, tem no coloide, mais ativa tá a tireoide, tá? Isso é uma característica que eles usam muito para fazer exame, para ver a atividade de tireoide, como é que tá. Aqui um vaso sanguíneo, tecido conjuntivo, olha as células lá da tireoide dispostas nesses cordões, formando esses folículos. E aqui o cordão totalmente irregular, sem a presença de coloide, sem a presença de folículos, e essa parte da glândula endócrina cordonal ou em massa. E todos esses núcleos achatadinhos aqui, ó, são células endoteliais de inúmeros capilares que estão transitando aqui no meio. Né? Correto? E aí? Sim. Dúvida? Essa eu acho a mais tranquila de visualizar. Na verdade, eu mostrei para vocês lá Nós temos, né, de visualização, espaço de visualização lá no microscópio, tireoide, com paratireoide. Pâncreas, a gente não tem a lâmina escaneada, não tá boa, na verdade. E a gente ainda não tem as imagens de hipófise, né? Nem de pineal. Deixa eu conferir. Mas eu acho que não tem, não. Só tem tireoide, paratireoide no nosso microscópio virtual. E aí, mais alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Então é isso. Hoje, a aula de hoje era para a gente tirar as dúvidas e fazer a correção dessa atividade. E do quadro, tem dúvida? Fernanda, Oi. eu fiquei com a dúvida sobre a diferença entre no estômago, o corpo, a região pilórica e a cárdio. A questão do epitélio e da glândula. Porque em alguns lugares falavam que uma fosseta era maior e no outro a fosseta é menor. Eu fiquei muito na dúvida nisso. Qual a diferença, assim? Na verdade, a principal diferença, ela está mais relacionada à quantidade de glândulas e à profundidade das glândulas, né? Que no corpo fundo é a área onde a gente vai ter uma quantidade maior. Na região cárdia, a fosseta acaba sendo um pouco mais profunda, né? Do que a glândula, exatamente porque a glândula é mais curta. Mas a gente tem glândulas do duodeno invadindo essa área na submucosa. Então, ajuda muito essa diferenciação, né? Depois, a gente tem na região de corpo fundo
uma diminuição do tamanho da fosseta e um aumento muito significativo da profundidade das glândulas e do número de glândulas. Depois, na região pilórica, as glândulas continuam sendo profundas, mas a quantidade de glândulas diminui de forma muito significativa. Tá? É o básico. Tá bom. Obrigada. De nada. Mais dúvida? Lá do quadro, vocês já tinham conseguido fechar, né? Mas às vezes na hora que vai estudar aparece alguma dúvida. Que bom. Tem não? Vou ficar lá no chat, então, do Canvas, até 3h10. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamam lá, porque vocês vão estudar. Finalizar o portfólio. Diga, Thaís. Eu fiquei com dúvida nas glândulas aqui do intestino. Deixa eu ver aqui. Eu não sei onde que eu tinha visto, onde que eu anotei isso, que eu tinha colocado a ausência de glândulas no jejum e no ilho. Mas depois eu vi que tinha umas glândulas duodenais. Aí eu não sei o que eu anotei errado. Não, no duodeno tem glândula. Uhum. No jejum, no ilho, não tem glândula. Na submucosa, tá? Porque na mucosa, na lâmina própria, tem o intestino delgado inteiro. Ah, tá. Então é isso que eu não tinha entendido. Então no Na, jejum e no ilho não tem. Não tem na submucosa. Uhum. Só no duodeno. Tá. São as glândulas duodenais, ou de Briner. Alguns livros ainda trazem o nome de Briner. Que é o pesquisador que descobriu essas glândulas. E as placas de Peyer é só no ilho? Só no ilho. A placa de Peyer é no ilho, que é o conjunto de nódulos. Sim. Tá? Inclusive, você visualizar a placa te garante que está na região de ilho. Porque os outros nódulos, eles são isolados, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o corte histológico que pegou exatamente essa região. Não, mas não pegou. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Não pegou placa de Peyer, não, tá? Olha aqui, ó. Essa lâmina aqui é de duodeno. Como é que eu vou saber que isso é um corte de duodeno? Então, olha o que a gente tem. Nós temos vilosidades intestinais. Então, estamos no intestino delgado, certo? Glândulas na lâmina própria. Tanto o duodeno, quanto o jejum, quanto o ilho apresentam. Só que aqui, ó, é a muscular da mucosa e abaixo da muscular da mucosa, nós temos a presença de glândulas na submucosa. Então, estamos na altura de duodeno. Não tem jeito de ser diferente. Tem um nódulo linfóide aqui, ó. Pegaram? Entenderam? Então, ó, se a gente enxerga a vilosidade intestinal, a gente tem certeza que está no intestino delgado. Intestino delgado, histologicamente, tem duas áreas distintas. O duodeno e o jejum no ilho, que a gente considera uma área histológica idêntica. A gente só diferencia se é jejum ou se é ilho se visualizarmos a placa de Peyer. Porque se a gente está vendo placa de Peyer, a gente tem certeza que está no ilho. Então, eu consigo ver que é duodeno. Desculpa, que é intestino delgado. E aí, depois a gente percebe a presença das glândulas na submucosa. Então, temos certeza que estamos na altura de duodeno.
O resto é igual. Olha essa outra lâmina. Continua tendo velocidade intestinal, olha lá. Olha como que as velocidades intestinais aqui estão ótimas. Olha lá. Acho que foi aqui que você pegou, não foi, Isabela? Foi. As glândulas aqui, ó. Lâmina própria repleta de glândulas. Mas aqui, na altura de submucosa, não tem glândula. Então, a gente tem certeza que está no jejum ou no hígado. Certo? Super comum figura de divisão. Tudo que é célula dividindo. Todas essas aqui, ó. Olha lá. Prófase, metáfase. Essa aqui tem telófase. Outra metáfase, outra prófase, tá vendo? Tudo sofrendo mitose, porque a substituição é constante dessas células. Todas que estão dividindo ficam fora da altura normal do epitélio. Olha aqui, ó. Os núcleos estão todos aqui. Quando ela está sofrendo divisão, ela tende a ficar mais apical. Uma bolinha é prófase. Um retangulinho é metáfase. 2 retangulinhos, anáfase. E aí 2 bolinhas, telófase. É assim que a gente diferencia a divisão mitótica nas células animais. Na célula vegetal dá pra gente ver, né? Dá pra ver o fuso mitótico, na animal não dá, não. Olha lá, metáfase aqui, ó, retangulinho. Outra metáfase. Olha a borda estriada aqui. Vocês lembram o que é borda estriada? Célula caliciforme. E é super comum, gente, a gente ter a presença de linfócitos intraepiteliais na altura da vilosidade, né? Vocês viram isso com o Paulo? Estudaram isso lá com o Paulo? Não lembro dele falando que era na altura da velocidade. Porque é a parte que o epitélio está em contato direto com o material que está dentro do tubo digestório. Ah, sim, Porque sim. está em contato direto, entendeu? Então, esses linfócitos desse tecido conjuntivo ficam tentando o tempo inteiro atravessar esse epitélio para atingir os micro-organismos, que na verdade são as bactérias, tanto favoráveis quanto desfavoráveis, aí que a gente tem na nossa luz intestinal, né? Porque para o nosso organismo é micro-organismo aquilo ali, é bactéria, independente se ela é favorável. O nosso sistema imune quer destruir aquilo, né? Então, os linfócitos intraepiteliais, eles aparecem com muita frequência nessa área. Tem tanto que a gente tem a impressão que o epitélio é pseudoestratificado, tá vendo? E ele é, na verdade, simples. E as células caliciformes estão aí, produtoras de muco, mas muito menos do que no intestino grosso. O intestino grosso tem muito mais célula caliciforme do que isso, né? Deixa eu ver se tem a lâmina de grosso aqui. Não, não está escaneado. Ah, deixa eu ver se ela entrou nessa leva nova de escaneado. 63, tá aqui. Olha o tanto a mais de célula caliciforme que tem nas glândulas, tá vendo? Muito mais de célula caliciforme. O epitélio é o mesmo, né? Simples.
prismático, com borda estriada e células caliciformes. Divisão celular tá aí. A luz da glândula aqui, né? Ok? Ok. Deixa eu ver aqui como é que tá o osso. Aqui a gente também não está conseguindo ver as camadas, né? As tênis, né? É o plano de corte. Tá dando para ver 2 camadas, mas a gente não consegue ter ideia das tênis, a formação de tênis. Dúvida, gente? Ou não? Tranquilo. Então, amanhã, 10h40. Hoje eu vou ficar lá no chat do Canva. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, pode me chamar lá, tá? É 13h10. E amanhã a prova começa 10h40 e vai até 12h20. No mesmo esquema que a gente já está acostumado a fazer, né? Só que amanhã a nossa prova vale mais, né? Vocês estão lembrando? Vale 30. Como é que foi a apresentação dos trabalhos integrados? Ainda vai ser Ainda vai essa ser. quinta-feira. Isso. E a Patrícia já liberou as notas? Ela liberou o dela. Agora Só? o completo, não. Entendi.